aqui. O tema da live é foco na solução. Agora tá funcionando bem, né? Tá funcionando bem ou parou de novo? Você escreveu aí que o vídeo parou? Agora tá funcionando bem, né, gente? Por favor, só coloca um ok aí. Então, hoje o tema da live é foco na solução. Então, como que o foco na solução ajuda a gente a elevar o nosso bem-estar e como que isso contribui aqui para o nosso dia a dia. Então, um problema acontece quando alguma coisa está nos incomodando na nossa vida, quando acontece uma situação que agora voltou, né? Que gera um incômodo, né? Pode ser nos nossos relacionamentos, pode ser com a nossa saúde, pode ser no nosso trabalho, pode ser em alguma situação aí que você fala assim, poxa, o que será que essa situação está querendo me dizer? Essa situação, ela tá mostrando que algo precisa ser modificado na minha vida, né? E como que eu lido com essa situação? E aí eu coloquei uma reflexão aqui, que bom, Carol, que agora tô no normal, que é, quando a gente tem um problema, é aquele momento que a vida fala para nós assim, olha, você já está pronto para dar mais um passo, você já tem capacidade de fazer algo diferente. E aí eu perguntei se as pessoas que estavam aqui, né, ouvindo, se essa era uma consciência que elas já tinham, né, um conhecimento, né, uma reflexão que elas já tinham feito. E aí a Adri, que estava aqui com a gente, falou assim, não, que a consciência ela demora um pouco mais, e realmente demora um pouco mais, porque a gente precisa buscar conhecimento, ter autoconhecimento, procurar entender realmente um pouco mais a fundo quem nós somos, né, que é o autoconhecimento, o que essa situação quer dizer, o que eu posso fazer de diferente, como eu posso agir de diferente. E aí eu trouxe aqui um exemplo também, que as nossas emoções, elas vão interferir diretamente na forma como a gente lida com os problemas que acontecem no nosso dia, na nossa vida, né, a forma como a gente lida. Então eu até perguntei, quem que já assistiu o filme Divertidamente, porque lá o Divertidamente, ele mostra, né, dentro da cabeça da menininha do filme, as emoções, e aí conforme vai mostrando as emoções, a raiva, e mostra como que ela age quando ela tem raiva, a tristeza, a alegria, e aí agora tem o segundo filme, né, gente, que tem umas emoções diferentes também, que tá mostrando como que as pessoas, elas agem, né, conforme as emoções que elas têm. E aí, assim, a gente precisa prestar atenção qual tipo de emoção que nós estamos estimulando, né? Então, a gente pode estimular em nós, quando acontece um problema, as emoções negativas, que é o que normalmente acontece, né? Que é aquelas perguntas, por que isso está acontecendo comigo? Eu não consigo resolver, o que eu vou fazer? E fica ali focando naquela situação que você está vivendo de uma forma assim, né? Eu falo vocês, né, de forma geral, tá, gente? Vocês que estão me ouvindo aqui, né, assim, aí fica pensando só no negativo, que não vai dar certo, que não consegue resolver, por que isso tá acontecendo comigo? E de repente, quando vai vir uma bola de neve e o foco é só no negativo. Quando a gente foca demais no problema, a tendência é que tudo que você enxergue ao seu redor, tudo que você veja ao seu redor, você encontre também um problema. Talvez você fique crítico, você fique mais julgador. Talvez você só encontre coisas negativas, porque é o que você está vivendo dentro da sua cabeça, né? Aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Então, isso só vai aumentando, só vai se tornando algo cada vez mais difícil de ser resolvido. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, quando a pessoa ela está com o sentimento negativo, né? Quando ela está dominada pelo esse sentimento negativo, às vezes por medo, né, de não conseguir resolver uma situação, às vezes ela se fecha dentro dela, então ela não quer nem se conectar com outras pessoas, não quer falar com outras pessoas, ou ela fica o tempo inteiro na defensiva, em estado de alerta, tudo que fala, ela às vezes leva pro lado pessoal, não entende muito bem, fica o tempo inteiro ali naquele estado pra ela se proteger e não se estressar, né? Ah, eu tô aqui em alerta porque, né, eu tô com medo de ter mais um problema. E aí, o que vai acontecer o que vai acontecendo nessa situação toda é que ela acaba ficando estressada do mesmo jeito, né? Tá pensando demais no negativo, só tá tendo uma escala
de emoções negativas também, porque eu penso negativo, a emoção é negativa, a atitude começa a ficar negativa, a pessoa fica irritada, fica nervosa e não consegue encontrar uma solução, né? Não consegue enxergar soluções, porque ela começa a ficar só com a visão fechada, né? Do que ela está vendo, do que ela está vivendo naquele momento. Então, a gente tem essa situação. E aí, quando a pessoa ela estimula as emoções positivas, que a gente também pode fazer isso, é quando a gente tem aquele pensamento, como que eu posso resolver essa situação? Aconteceu um problema difícil aqui, às vezes eu perdi um emprego, às vezes eu perdi um ente querido, às vezes eu não tô satisfeito com o trabalho que eu tenho, eu tô com algum problema de saúde, né? Todo mundo tem problemas, né? Faz parte da vida de todas as pessoas. Mas aí a gente precisa pensar. Quando você começa a pensar, como que eu posso lidar com isso? O que eu vou fazer, né? Como que eu vou agir? Como que eu vou mudar isso aqui que tá me incomodando? Isso que tá me gerando um desconforto? E aí você começa a trazer para sua mente mais clareza. Peraí, o que tá acontecendo aqui? O que eu posso fazer? O que tá no meu alcance? Aí essa forma de pensar já tira você daquele pensamento de ficar focando no problema, na dificuldade. Já começa a fazer você pensar na solução. Então, você começa a acreditar que você tem a capacidade de resolver aquilo que está te incomodando. É a forma como você pensa sobre esse problema, né? Aí você vai começando a cultivar ali o foco em algo positivo, apesar de estar vivendo um problema difícil ali naquela situação. Quando você tem essa postura de como eu posso resolver isso, como eu vou lidar com essa situação, o que está ao meu alcance fazer, você também faz o quê? Você consegue enxergar mais possibilidades, mais oportunidades, porque você presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, no que as pessoas estão te falando. Isso vai te ajudando a encontrar, né, soluções ali. Vai te trazendo ali mais criatividade para resolver aquilo que você precisa e também te trazendo a esperança, que é uma emoção positiva super importante da gente ter na nossa vida. Então, a gente precisa prestar atenção o que nós estamos alimentando todos os dias, né, diante dos desafios que nós temos, que são os problemas que nós temos na nossa vida. Eu estou alimentando emoções positivas ou estou alimentando as emoções negativas? E isso, gente, é de uma teoria que se chama teoria de mudança intencional. Então, é um estudo que diz, né, que realmente o foco na solução, ela vai trazer resultados positivos, e isso está envolvendo você também cultivar as emoções positivas ali no seu dia a dia. Mas vocês acham que toda mudança, ela é positiva? O que vocês que estão aqui comigo pensam sobre isso? Toda mudança, ela é positiva? O que vocês acham? Podem falar aqui comigo, viu? Sim. Vai depender das nossas reações diante do problema. A nossa reação, ela vai dizer se essa mudança ela vai ser algo positivo na nossa vida ou algo negativo. Então, lembra aquela assim, depende das escolhas que a gente faz diretamente. Às vezes, a nossa reação, ela faz com que o problema ele se torne maior ainda, dependendo do que a gente faz. Então, aqui eu vou trazer aqui alguns passos, algumas formas que vão ajudar você a começar a pensar sobre isso, ou modificar, de repente, alguma postura que você tenha, ou fazer uma manutenção, né, daquilo que você já está acostumado a fazer, de repente fortalecer aquilo que você já está fazendo, né? Então, a forma como a gente alimenta, né, a forma como a gente age todos os dias é o que vai dizer se essa mudança vai ser positiva ou negativa. Então, eu tenho um problema, eu fico ali criticando, eu fico reclamando, eu fico remoendo, eu fico colocando a culpa em alguém, é o negativo. O positivo é eu trazer a responsabilidade para mim, entender o que eu posso fazer, o que está no meu alcance. Talvez eu precise pedir ajuda para alguém, mas eu também vou ter consciência de quem será essa pessoa, como será, será que vai ser um amigo que eu vou precisar conversar, será que vai ser um profissional, como que vai ser essa ajuda? Então, até nisso a nossa emoção, ela vai interferir também para a gente poder trazer um resultado mais positivo aí para nossa vida. Tá fazendo sentido para vocês?
Então a gente precisa pensar assim também, ó. Ops, parece que travou de novo. Não, né? Não travou não, né, gente? Tá tudo certo, né? A gente precisa pensar assim. Opa! A gente precisa pensar assim. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, quando a gente tem um problema, a gente tem que continuar cuidando das áreas, de todas as áreas, das outras áreas da nossa vida. Então, a tendência é que as pessoas, elas têm um problema, ela fica focada ali só naquela área da vida dela que ela tá com problema. Então, ela tá com problema no trabalho, ela foca ali naquela situação, fala 24 horas o tempo todo. E às vezes acaba esquecendo de cuidar das outras áreas da vida, acaba esquecendo de cuidar da saúde, acaba esquecendo de cuidar dos relacionamentos que tem em casa, dos filhos, do marido, da esposa, ou vice-versa. Enfim, esquece de fazer a manutenção das outras áreas que também são importantes. Então, quando a gente tem um problema e a gente começa a prestar atenção para, eu sei que eu tenho que dar atenção para esse problema que eu tô vivenciando, que eu preciso resolver, mas eu vou continuar cuidando das outras situações que eu tenho na minha vida. Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dívida muito grande para pagar, um problema imenso, né, de repente, né? Isso é um problema, de repente não, esse é um problema muito grande, né, que interfere em muitas coisas. Aí a pessoa fala assim, agora eu vou me matar de trabalhar, vou trabalhar. De repente esqueceu de descansar, porque precisa muito ganhar dinheiro, então esquece de descansar e começa a afetar a saúde. Esquece de ficar em casa, de participar de momentos importantes dos seus familiares e amigos. E aí acaba gerando problemas maiores, né? Começa a gerar problemas nas outras áreas da vida também. Então, precisa cuidar das outras áreas da vida. Olhar as coisas boas, né? Porque isso faz você olhar as coisas boas que você tem. Poxa, eu estou com um problema e nessa área da minha vida, na questão de trabalho, por exemplo, mas eu tenho isso na minha vida que é muito bom. Eu tenho uma saúde legal, eu tenho bons amigos, eu tenho uma família bacana. E aí você vai pensando aí nas coisas que você tem. E aí isso faz você sair do problema, faz você respirar. E aí, quando você faz esse respiro, né, de você continuar fazendo a manutenção também das outras áreas da sua vida, você começa até a ter mais criatividade para você poder resolver o problema que você tem, né? Você começa a estimular emoções positivas e aí aumenta a sua percepção para você resolver as coisas que você precisa. Então, porque você vai começar a abrir espaços para você ter ideias novas, para você pensar em novas estratégias, em novos caminhos. Tá fazendo sentido para vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo, tá bom? Aí é importante também você praticar algo, a emoção interesse, que é para você buscar informações, buscar mais conhecimento. Então, se você tem um problema, buscar que informações que são importantes eu ter, eu adquirir, para que eu consiga resolver isso que eu preciso. Eu preciso conversar com alguém que tenha um conhecimento sobre esse assunto. O que pode me inspirar para ter mais soluções? Às vezes a gente faz um passeio, às vezes a gente faz, né, dependendo da situação, você vai e faz uma viagem, busca ter conhecimento de outras culturas, de coisas diferentes, que vai aumentando aí o seu repertório de conhecimento e tudo isso vai te ajudando a encontrar novas soluções para aquilo que você precisa fazer, né? Então você vai gerando aí uma escala ascendente de emoções positivas, porque você tá alimentando ali, né? A sua mente com informações que vão te ajudar, que vão fazer sentido para você, para você resolver essa questão. E aí, quando você busca esse conhecimento, você também vai unir com a experiência que você já tem, com o conhecimento que você já tem. Aí, unindo tudo isso, fica mais fácil também para você poder encontrar uma solução, né? Vocês conhecem pessoas que conseguiram superar algum problema que você está vivendo? Que essas pessoas, elas também são fonte, né, pra gente poder encontrar algumas soluções. Às vezes a gente fica pensando, eu não tô conseguindo resolver uma situação que eu tô passando, mas busca saber histórias de pessoas que superaram, né, que passaram pela mesma situação e o que elas fizeram para elas poderem sair desse problema, dessa situação aí que está vivenciando. Deixa eu ver quem tá aqui, né?
E é isso. Aí a gente tem o 3, ó, não se leve tão a sério. Então também tem isso. Quando a gente tá passando por algum problema, a tendência é que a gente fica ali num pico do estresse, né? Fica muito sério, muito preocupado, querendo resolver, querendo entender o que tá acontecendo e acaba se levando a sério demais. E isso também faz muito mal, porque interfere na saúde, vai gerar emoções negativas, isso vai interferir em uma série de questões aí no bem-estar. Então a gente precisa entender que nós, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes a gente tem dificuldade de fazer alguma coisa que a gente gostaria de fazer muito bem e não consegue. E tá tudo bem, né? Então a gente precisa pegar leve, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, pra gente poder vencer as dificuldades que nós temos. Então, apesar das dificuldades e dos problemas, sorrir, brincar, dançar, procurar se divertir, fazer coisas que trazem alegria para a vida da gente. E aí também se divertir, né, gente? Ter esperança para que as coisas elas possam fluir e dar certo. Além disso, é claro, né, que a gente vai pensar também quais são que a gente precisa buscar reservar um tempo para a gente poder pensar na solução daquele problema que a gente está vivenciando. Então, o que eu estou aprendendo com esse problema? É uma das perguntas que você pode fazer quando você tem, que aí você vai trazer aí algumas lições que são importantes, né? O que você aprendeu. E aí você vai fazendo uma lista. Como que eu posso resolver isso? Quais os caminhos que eu tenho aqui? Quais são as soluções, né? O que eu posso fazer de diferente do que eu já tenho feito? E comece a imaginar, de fato, essa situação sendo resolvida através dessa lista que você criou, para você começar a ter ações aí no seu dia a dia. Isso ajuda você a ter uma emoção positiva chamada serenidade, que ajuda demais. Aí a outra questão também que ajuda muito é você pensar o que eu tenho de bom, né? O que de melhor eu tenho em mim. Então, quais são as minhas forças de caráter? Então, as forças de caráter, eu sempre falo aqui pra vocês, né? Quando a gente conhece as nossas forças de caráter, a gente utiliza isso de uma maneira muito natural, e isso facilita muito a gente resolver os problemas, sermos mais criativos, canalizar nossa força de forma correta e também de forma produtiva, porque é algo que já é nosso, algo que a gente já faz. E é isso aqui, além, né, dessa questão de resolver problemas, as forças de caráter também eu sempre trago essa devolutiva para as pessoas, esse teste para as pessoas conhecerem e identificar como que elas podem utilizar no dia a dia para ser uma pessoa mais produtiva no trabalho, na vida, resolver problemas, elevar o bem-estar, entre tantas outras coisas que elas nos ajudam também, né? Então você precisa entender quais são suas forças de caráter, quais são os seus talentos, quais são suas habilidades, aquilo que você tem de melhor, o que você faz bem feito, quais são as coisas que você já resolveu na sua vida e que força que você utilizou, que qualidade que você utilizou. Porque aí essas forças, elas vão fazer você olhar para você com carinho, com amor e te ajudar a resolver aquilo que você precisa. Olá, tudo bem? E te ajudar a resolver aquilo que você precisa. E aí vai trazer para você também aquele sentimento de gratidão. Olha quanta coisa boa eu tenho aqui. Olha, né, eu tenho uma infinita possibilidade aqui dentro de mim, forças e recursos dentro de mim que podem realmente me ajudar a sair desse problema, dessa situação, buscar caminhos, né? Então a gente precisa reconhecer aquilo que a gente já fez, aquilo de bom que nós temos, para que realmente a gente consiga enxergar esses caminhos, né? Aí o outro é, claro, se colocar em movimento, né? Isso é extremamente importante. Então, a gente pensou, né, quais são os caminhos, buscou conhecimento, trabalhou o pensamento, tá cultivando emoções positivas, mas eu preciso me colocar em movimento. Então, eu preciso colocar isso em prática, o conhecimento que eu adquiri, né? Colocar as estratégias que eu aprendi realmente em prática, não ficar só pensando, mas realmente ir lá e fazer o que eu preciso fazer, trazer a responsabilidade, falar, agora eu já sei o que eu posso fazer e eu vou fazer, né? Eu vou colocar em prática o conhecimento que eu adquiri, junto com a experiência que eu já tenho de vida, pensar sobre os aprendizados que essa situação me trouxe e vou transformando tudo isso em ação, né? O que eu descobri? Eu descobri isso, isso e isso. Então, vou começar a colocar
me colocar em movimento. Então, você pode fazer um planejamento para incluir essas novas ações na sua rotina, no seu dia, na sua semana. O que eu vou fazer diferente para resolver esse problema? Então, se eu tenho dívida, o que eu vou fazer? Um exemplo. O que eu vou fazer? Eu descobri que eu tô gastando demais, então eu vou começar a gastar menos. Talvez eu tenha que procurar alguém que possa me ajudar a fazer um planejamento financeiro se eu não souber fazer sozinho. Mas eu preciso começar a fazer, então eu vou olhar para o que eu tô gastando e diminuir, então, esse custo em coisas que eu não tenho necessidade. Um exemplo, né? Se eu estou buscando se o problema é não consigo encontrar um emprego, poxa, eu descobri que eu tenho de bom dentro de mim, talvez eu tenha que fazer um curso, me especializar mais, talvez eu tenha que realmente incluir na minha rotina de mandar um currículo ali todo dia, me certificar mais ali das competências que eu tenho, que o mercado está exigindo, me colocar em movimento, porque aí você vai começar a sentir o quê? Orgulho daquilo que você está fazendo, porque os resultados eles começam a aparecer, né? Então, os problemas eles não vão se resolver sozinhos, né? Raramente alguém vai bater na sua porta e vai falar, olha, vim aqui resolver esse problema. Então, a gente precisa ter essa postura de realmente decidir ter essa visão de querer resolver, de enfrentar, de buscar ajuda, de ter um pensamento, uma mentalidade positiva diante dos acontecimentos que tem na nossa vida, que nos desafiam para que a gente possa superar, porque aí isso vai gerando uma série de movimentos positivos e atitudes positivas também ao nosso redor. E faz com que a gente fique focado na solução. E claro, com esse movimento todo, a solução ela vai aparecer de alguma forma, né? Você tá se dedicando, você está se prontificando a fazer coisas diferentes, a buscar conhecimento, a cuidar da sua mente, a cuidar das suas emoções, a cuidar de todas as áreas da sua vida, né? Não focar só no problema, mas continuar cuidando das outras áreas também, né? Que são importantes, fazendo a manutenção daquilo que é importante para você, se divertindo, fazendo, né? Vivendo a sua vida também. Porque às vezes a pessoa, ela tem um problema, ela esquece de viver, ela esquece que existe uma infinidade de coisas que ela pode fazer além daqueles problemas, né? Então, isso vai de acordo com a visão que ela tem, que é aquela pergunta que eu fiz pra vocês lá no início, né? Então, vai depender, né? Baseado em quê, né? Vocês acham que toda mudança é positiva? Aí a resposta vai depender da atitude que você vai ter diante do problema, do pensamento que você vai ter, das escolhas que você faz diariamente. E aí, esses passos que eu compartilhei aqui pra vocês, tá pausando? Ai, que dó, hoje a internet aqui não tá muito boa. É só mudar o tempo que a internet começa a falhar. É uma bênção. Aqui tem muito vento, muita árvore, aí começa a dar interferência. Mas eu já estou encerrando também a nossa live. Então, você começa a perceber que você foca na solução e você vai começar a ter aí uma mentalidade mais positiva, vai cultivar mais emoções positivas, vai sentir mais orgulhoso, orgulhosa daquilo que você está fazendo. E isso vai trazendo muitos resultados. No processo de coaching, a gente tem diversas ferramentas para ajudar as pessoas a focar na solução, para ajudar as pessoas realmente a encontrar maneiras de passar pelo problema, por esse desafio, mas também cuidar das outras áreas da vida dela que é importante. Tem ferramenta específica até para ela olhar para as outras áreas, entender as outras áreas mais a fundo. Cada um desses passos que eu compartilhei aqui com vocês. Então, caso alguém tenha interesse em conhecer, em saber como é o processo de coaching, em querer conhecer essas ferramentas de resolução de problemas, essas ferramentas de como cultivar as emoções positivas e muitas outras, as forças de caráter e muitas outras, entre em contato comigo que eu vou explicar para você, vou ter o maior prazer em atendê-los e mostrar como é que funciona o processo de coaching, que é maravilhoso e ajuda muito a transformar essa mentalidade. Porque eu sei que tem muitas, às vezes tem muitas pessoas que conseguem, quando a gente passa assim essas reflexões, passa alguns passos, a pessoa ela já consegue fazer algumas mudanças. E tem pessoas que às vezes não conseguem, às vezes precisam de ter um pouco mais de ajuda para poder pensar sobre cada uma dessas situações, porque aqui a gente falou sobre muitas coisas hoje, né? Sobre várias áreas da vida, sobre ter uma mentalidade positiva, sobre cultivar as emoções positivas, que isso também é algo que dá bastante trabalho.
você reservar um tempo para você planejar a mudança que você precisa fazer, você se olhar, né? Então, você ter autoconhecimento, né? Você saber que atitude você tem que tomar, ter uma atitude consciente. Então, tem pessoas que conseguem fazer isso sozinhos, que dependendo da experiência que tem, da bagagem que, né, que já traz, às vezes já com uma conversa assim, ela já consegue já fazer as coisas. Enquanto que tem outras pessoas que às vezes precisa aprofundar mais nessas questões, entender mais a fundo cada uma dessas coisas. E tem ferramentas para cada uma dessas situações que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar algo, fiquem à vontade. Fez sentido para vocês essa questão de foco na solução dos problemas? Vocês gostaram da nossa bate-papo de hoje? Trouxe alguma consciência aí pra vocês? Falamos sobre tantas coisas, né? Agora tá funcionando, né, o vídeo, não tá? Ah, beleza. Então tá bom. Traz mais consciência, né? É isso mesmo. Traz mais consciência, traz mais motivação para poder agir, reflexões, né, de como tá lidando ali com os problemas, exatamente. Então, legal. Então, ó, façam assim. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. E aproveitem para colocar em prática esses passos aqui que eu conversei com vocês. Façam essas reflexões. Procure entender como que você está lidando com seus problemas e o que precisa ser modificado aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que se vocês seguirem isso que tá aqui, vai dar certo, vai funcionar para vocês. Tudo bem, Tami? A live já tá sendo encerrada, mas vai ficar gravada aqui na minha página, tá bom? E aí, se você quiser assistir depois, fique à vontade, tá bom? Então, um grande beijo, coloquem em prática e aí, quem quiser compartilhar depois qual foi o resultado, contem pra mim, tá bom? Um grande beijo, uma boa semana pra vocês. Até a semana que vem e a live a semana que vem na segunda-feira, tá? Só essa semana que foi exceção.